Se gostar do audiolivro, curta, comente e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos para você. Aproveite! Os Arquivos de Blackwood. O Enigma de Hollis Manor. Autor: Ezequiel Oliveira. Capítulo 16. A confissão de Harper. Já passava das 3 quando o telefone fixo tocou, ecoando pela casa. Peguei o velho aparelho do escritório e atendi. Escritório do Adrian Blackwood. Crowley falando. Do outro lado, uma voz nervosa e apressada respondeu em um tom baixo, como se estivesse olhando por cima do ombro. Sou eu, Harper, o policial. O Blackwood tá por aí? Sim. Me deixe falar com ele, por favor. Certo, só um minuto. Respondi, entregando o telefone para Adrian, enquanto explicava quem estava na linha e o que queria. Adrian pegou o telefone e, colocando no viva voz, disse: Adrian falando. Oi, Blackwood. Tenho algo importante para te contar, mas não posso falar por telefone. Tentando acalmar ele, Adrian se ajeitou na cadeira e sugeriu. Certo. Dá para você vir até aqui? Não. Não é seguro aí. Eles podem estar vigiando. A voz hesitou por um instante. Me encontre na frente da estação King's Cross daqui a 1 hora. Lá podemos conversar. Com muitas testemunhas por perto, acho que estaremos seguros. Adrian trocou um olhar rápido comigo antes de responder. Tudo bem. Nos vemos lá. Ele desligou o telefone e ficou em silêncio por um momento, pensativo. Então, abriu a gaveta da escrivaninha e pegou um pequeno gravador. Olhou para ele por um instante e me estendeu a mão, me passando o aparelho. Toma. Pode ser útil gravar o depoimento dele. Ergui uma sobrancelha. Você sabe que dá para fazer isso com um aplicativo no celular, né? Adrian segurou o gravador com uma mão enquanto colocava a outra no bolso. Eu confio no meu gravador. Nunca me deixou na mão. Você precisa se modernizar, Adrian. Ele balançou a cabeça e me estendeu o gravador de novo. Nem tudo precisa mudar, Crowley. Esse gravador já foi útil mais vezes do que você imagina. Revirei os olhos, mas coloquei o aparelho no bolso. Eu podia não concordar, mas sabia que discutir com Adrian era perda de tempo. Adrian e eu chegamos à estação pontualmente. O lugar estava movimentado, com pessoas apressadas indo e vindo, malas rolando pelo chão e vozes se misturando aos anúncios nos alto-falantes. O cheiro de café fresco e pão quente, vindo de uma cafeteria próxima, contrastava com o ar frio que entrava pelas portas automáticas. Adrian carregava o sobretudo dobrado sobre o braço. Ele nunca saía sem ele, mesmo quando o clima não exigia. Talvez fosse pelo hábito de estar sempre preparado para qualquer mudança no tempo, ou talvez fosse por outro motivo. Eu sabia que aquele sobretudo não era só uma peça de roupa para ele. Era uma lembrança. Já eu, diferente dele, vestia apenas uma jaqueta leve, as mãos enfiadas nos bolsos para evitar o vento gelado que insistia em entrar na estação. Nada muito elegante, nada muito chamativo, só o suficiente para não morrer de frio. Se tem uma coisa que eu aprendi com o tempo, é que meu estilo nunca foi o foco. Ao contrário de Adrian, que parecia sempre impecável, mesmo segurando um sobretudo que claramente não pretendia vestir tão cedo. Fiquei atento, vasculhando a multidão até avistar Harper. Ele surgiu entre as pessoas, com passos curtos e rápidos, os olhos inquietos, como se procurasse uma saída. De perto, ele parecia ainda mais nervoso do que ao telefone, carregando o peso de um segredo prestes a explodir. Quando chegou perto, tirei o gravador do bolso e mostrei para ele, tentando não chamar muita atenção. Olha, Harper, o Adrian sugeriu que gravássemos o que você tem para contar. Assim fica mais fácil organizar depois, sabe? Tudo bem para você? Ele me encarou por um instante, visivelmente desconfiado. Parecia que ia recusar, mas no fim soltou um suspiro curto e acabou concordando com um aceno rápido. Tudo bem, só garante que ninguém descubra que fui eu. Isso tem que ser anônimo, pela minha segurança, entendeu? Relaxa, isso aqui fica só entre a gente. Respondi, apertando o botão de gravação. Harper deu mais uma olhada ao redor, como se quisesse confirmar que ninguém estava prestando atenção, antes de finalmente começar a falar. Obrigado por virem.
Começou, ajustando o casaco como se tentasse se proteger do frio ou de algo muito maior. Não tenho muito tempo, então vou direto ao ponto. Tudo está ligado a Hollis Manor. Adrian cruzou os braços, o olhar sério. O que exatamente você quer dizer? Eles sequestram mulheres, Blackwood, até menores de idade, e levam para essa mansão. É uma rede de tráfico, um verdadeiro pesadelo. Algumas são forçadas a participar de festas privadas, tratadas como objetos em leilões exclusivos para os mais ricos e depravados. Na maioria das vezes, tudo isso é usado como chantagem, uma arma para manipular os ricos e garantir ainda mais poder e lucro. Adrian permaneceu sério, mas seus olhos denunciavam a inquietação que ele tentava esconder. Você já esteve em alguma dessas festas? Insistiu Adrian, seu tom de voz grave e direto. Sim, uma vez com o Harry, mas geralmente só pessoas importantes têm acesso. São os tipos que se acham acima de tudo, sabe? Ricos, com gostos bizarros, arrogantes e desprezíveis. E o que acontece nessas festas? Perguntei. Acontecem coisas tão terríveis que é difícil até colocar em palavras, McAllister. Eles forçam as mulheres a usarem drogas para aguentar o que fazem com elas. Eu vi uma morrer bem na minha frente. E o pior de tudo, eles se livraram do corpo como se fosse só mais um pedaço de lixo, como se ela não tivesse valor nenhum. Adrian, com o semblante fechado, respirou fundo e perguntou: Você sabe onde enterraram ela? Sinto muito, Blackwood. Eu não aguentei ficar lá depois disso. Na verdade, queria ter ido embora antes, mas o Harry insistiu. E depois daquela morte, eu não tive escolha. Tive que sair. Mas não sem antes ser ameaçado. Me disseram que, se eu falasse para alguém o que aconteceu ali, também iria morrer. Harper hesitou por um momento, o olhar perdido como se revivesse cada detalhe. Adrian, sem desviar os olhos, quebrou o silêncio. O que o Miller disse sobre isso? Como ele lidou com o que aconteceu? Harper engoliu em seco, os ombros caídos como se o peso da memória o esmagasse. Ele não se abalou, Blackwood. Não como qualquer pessoa normal faria. Quando aquela mulher morreu, ele simplesmente agiu, como se já soubesse exatamente o que fazer. Foi ele quem cuidou de tudo. Se livrou do corpo, como se fosse só mais um dia de trabalho. Meu estômago revirou, mas Adrian manteve a compostura, embora seus olhos estivessem fixos com intensidade. E você? Por que ficou? Insistiu Adrian. Harper balançou a cabeça, quase como se estivesse tentando convencer a si mesmo de que tinha uma desculpa. Eu fiquei... porque o Harry me convenceu. Disse que eu não devia me preocupar, que tudo estava sob controle. E depois, ele começou a falar sobre o futuro. Disse que o comissário Thompson já estava velho, que logo aquele cargo seria dele. Que ele só precisava continuar fazendo o que era necessário, seguir as ordens certas, e o lugar seria dele. Ele pausou, respirando fundo, antes de continuar. E ele queria me levar junto, Blackwood. Disse que, quando ele conseguisse o cargo, eu seria o braço direito dele, que a gente ia crescer juntos. Ser grandes na carreira, ganhar dinheiro, poder... Ele falava como se fosse um sonho, como se tudo o que precisássemos fazer fosse obedecer e manter a boca fechada. E você acreditou nisso? Perguntei, sem conseguir me segurar. Harper me encarou, os olhos vermelhos, como se estivesse à beira de um colapso. Eu não sei... Talvez. Naquela hora, pensei que ele tinha razão. Que, se eu só seguisse o jogo, tudo ia ficar bem. Por um tempo, até consegui ficar quieto, mais por medo do que qualquer outra coisa. Porque é assim que funciona, sabe? Se eles não têm como te chantagear de algum jeito, te ameaçam de morte. Ele fez uma pausa, como se estivesse reunindo coragem para continuar. Então completou. Depois de tudo aquilo, eu cansei de me esconder. Eu preciso da sua ajuda, Blackwood, porque sei que não tem mais volta. É questão de tempo até me matarem. O Harry me fez prometer que eu nunca diria nada a ninguém. Disse que, se eu abrisse a boca, seria do meu corpo que ele teria que se livrar da próxima vez. E, mesmo que ele não quisesse, alguém faria. Como sempre fazem. Adrian ficou quieto por um momento.
claramente processando o que tinha acabado de ouvir. A atmosfera ficou ainda mais pesada. Eu, por outro lado, mal conseguia processar tudo aquilo. Ok, mais alguma coisa? Perguntei enquanto o observava, olhando para os lados, inquieto, como se esperasse ser atacado a qualquer momento. Sim, a Sra. Smith. Foi ela quem matou o Sr. Smith. Mandaram ela fazer isso porque ele tinha marcado uma entrevista com... Ele parou por um segundo, com o olhar perdido, como se tentasse se lembrar exatamente do nome. Aquele jornalista, sabe? Aquele que morreu este ano. Ele ia expor tudo sobre Hollis Manor, como eu estou fazendo agora com vocês. Deixa eu adivinhar. Samuel Elkins? Falei, já imaginando a resposta. Isso mesmo, respondeu com um tom sombrio. E como ele também controla o jornal, principalmente o editor-chefe, ele sabia que vocês estavam com as provas sobre a mansão. Era só questão de tempo até você encontrar Hollis Manor, Blackwood. E ele sabia disso. Então, ele mandou alguém ir buscar... Roubar, você quer dizer. Adrian interrompeu, a voz carregada de irritação. Quero saber quem foi. Quem quer que tenha levado essas coisas pegou algo muito importante para mim junto com as provas de Hollis Manor. Eu quero de volta. Eu entendo, Blackwood, mas... Sinto muito dizer que os seus documentos foram roubados de novo. Suspirou, como se buscasse as palavras certas. Alguém descobriu onde eles estavam e levou tudo. E o cara que deixou isso acontecer? Bom, ele já não está mais vivo. Um dos homens que estavam com o Harry matou ele por causa disso. Eu estava lá quando aconteceu. Antes de morrer, o idiota murmurou alguma coisa bem baixo para o Harry. Acho que era um nome, mas não consegui ouvir direito. O que eu sei é que, seja lá o que ele disse, deixou o Harry com uma expressão esquisita, meio raiva, meio espanto. Mas ele não quis me contar o que ouviu. A mandíbula de Adrian se contraiu e o brilho de frustração em seus olhos dizia tudo. Eu sabia o quanto aquelas anotações da Liz significavam para ele. Ele não precisava repetir o que já tinha me dito. Não sobrou muita coisa dela para eu me lembrar. O silêncio entre nós foi preenchido por uma tensão palpável. Podia sentir o peso das perguntas não respondidas esmagando a paciência de Adrian. E sendo sincero, a minha também. O tempo parecia escorrer pelos nossos dedos e cada segundo perdido só nos afastava mais da verdade. Decidi acabar logo com aquilo. Ok, já entendi. Mas quem é o dono dessa mansão, afinal? Qual o nome dele? Quem está por trás dessas festas? E o mais importante, onde fica essa mansão? Porque até agora não encontrei nenhuma menção a ela em lugar algum. Parece até que ela não existe. Harper respirou fundo, tentando se recompor antes de finalmente dizer: Muito bem. Um som alto e seco cortou o barulho da estação King's Cross, imediatamente reconhecível como um tiro. Harper caiu no chão como se suas pernas tivessem simplesmente desistido, e o sangue começou a espalhar rapidamente pelo peito dele. Por um instante, a multidão congelou, mas logo o pânico tomou conta. Gritos ecoaram, pessoas correram em todas as direções, e o som de malas se misturou ao tumulto das pessoas apressadas. Adrian e eu nos abaixamos rapidamente, nossos olhares varrendo o caos ao redor. Meu coração disparou quando vi o sangue escorrendo, manchando as roupas dele. O tiro parecia ter atingido diretamente o coração. Droga! Adrian exclamou, correndo em direção a Harper, ignorando o perigo ao redor. Eu o segui, chegando logo atrás de Adrian para ajudar a puxar Harper para um canto mais seguro. A multidão apavorada se afastava de nós como uma onda, e tudo ao nosso redor parecia uma confusão, com cada segundo se arrastando enquanto tentávamos reagir. Então, outro tiro ecoou, cortando o ar como um trovão. O projétil acertou o braço de Adrian de raspão, rasgando sua camisa e deixando uma linha de sangue. Adrian! Gritei, enquanto vi ele cambalear, gemendo de dor, minha voz se perdendo no tumulto. Mesmo assim, ele se levantou e continuou, ainda tentando puxar Harper para um lugar mais seguro. O sangue começava a escorrer pelo braço, mas sua atenção estava completamente voltada para o homem.
Enquanto ele pressionava a ferida no peito de Harper com um lenço tirado apressadamente do bolso, eu me levantei parcialmente, tentando localizar o atirador. Crowley, se abaixa! Adrian gritou, me puxando pelo braço enquanto um novo tiro ecoava. Dessa vez, a bala atingiu uma coluna próxima, arrancando pedaços de concreto que caíram espalhados pelo chão. No susto, o gravador escorregou da minha mão e caiu no meio da confusão. Tentei alcançar, mas a multidão já estava em pânico, pisoteando tudo pelo caminho. Vi o gravador sendo chutado e arrastado para longe, enquanto Adrian me puxava com mais força. Deixa isso aí, você quer morrer? Ele gritou, praticamente me arrastando para uma área mais segura. A polícia chegou rápido e, assim que avistaram o atirador de máscara, começaram a reagir aos disparos. Ele não hesitou e disparou contra os policiais também. A perseguição começou, mas o caos ao nosso redor continuava evidente, mesmo depois que os policiais voltaram. Ele ainda está vivo? Perguntei, minha voz falhando enquanto me aproximava ainda mais de Adrian. Por muito pouco, mas sim, ele respondeu, pressionando ainda mais a ferida no peito dele. Fica comigo, Harper. Não desista. Harper abriu a boca, os lábios tremendo. Um som baixo e inaudível escapou, mas não era compreensível. Seu olhar estava distante, como se lutasse para se manter presente. Você vai ficar bem, me ouve? Adrian insistiu, sua voz carregada de urgência. Harper moveu os lábios novamente, mas o som morreu antes de formar palavras. Sua mão fraca tentou segurar o braço de Adrian, mas caiu imóvel. Com o último suspiro, o corpo de Harper relaxou. O silêncio que se seguiu parecia ensurdecedor, mesmo com o caos ao redor. Não, não! Droga! Adrian pressionou mais o lenço na ferida, mas o sangue continuava a fluir. Eu até tentei ajudar, mas no final, ele não resistiu. Adrian ficou imóvel por um momento, as mãos ainda segurando o lenço, agora encharcado de sangue. Seus ombros caíram lentamente, mas logo sua expressão endureceu. Ele olhou para mim, os olhos carregados de determinação. Eles sabiam que ele ia falar, então ficaram de olho. Adrian murmurou. Eu engoli em seco, sentindo um frio na espinha. O ar ao nosso redor parecia quase sufocante. A tensão pairava como uma nuvem, e pela primeira vez, desde o início dessa investigação, senti que estávamos completamente vulneráveis. Um dos policiais se aproximou e lhe entregou um pedaço de pano. Adrian o pegou, pressionando contra o ferimento no braço, tentando estancar o sangue. Fica parado, você precisa de ajuda. O policial insistiu, mas Adrian apenas balançou a cabeça e continuou, sem parar. Mesmo com o braço machucado, ele seguia tentando acalmar as pessoas ao redor, orientando quem estava em pânico. Adrian, pelo amor de Deus, para! Eu gritei, segurando seu braço bom. Deixa os policiais cuidarem disso, você está piorando o ferimento. Ele me olhou por um instante, com aquela expressão determinada, como se nada fosse impedir o que ele estava fazendo. Não dá, Crowley. A situação ainda está uma bagunça. As pessoas precisam de ajuda. Com licença, eu preciso ajudar a acalmar a multidão. Suspirei, sabendo que não adiantava insistir. Ficamos ali, lado a lado, enquanto os policiais cercavam a entrada da estação, tentando controlar a situação. O atirador, no entanto, já havia desaparecido na confusão.